Bom, então boa tarde a todas e todos, espero que vocês estejam bem. Essa é a primeira aula que a gente vai ter, em primeiro encontro síncrono que a gente vai ter, está tendo no segundo bimestre, um bimestre que vai ser super curto, que a gente vai ter o encontro de hoje, mais 3 apenas, tá? Então, ao longo desses encontros, a gente vai falar propriamente da sociologia, o surgimento da sociologia enquanto ciência da sociedade e os autores clássicos dessa sociologia, o que eles propuseram e quais são os aspectos gerais das suas construções analíticas e teóricas sobre a sociedade, ou seja, que tipo de sociologia eles faziam, tá? Isso é muito importante porque toda a base da sociologia vai se dar a partir dessa base dos autores clássicos e dos fundamentos da sua formação, enquanto disciplina, enquanto campo da ciência. Eu vou fazer uma apresentação, compartilhar uma tela de apresentação aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. A nossa aula inicia a partir da primeira metade do século XIX, momento no qual a ciência está desenvolvendo grandes contribuições, principalmente as ciências naturais, tá? A gente viu que uma das principais descobertas que ocorreram, científicas que ocorreram nesse momento, foi a teoria da evolução das espécies, que foi divulgada, disseminada e concebida e demonstrada por Charles Darwin, e isso causou um grande impacto aí no mundo europeu. Mas, para falar além desse impacto da ciência sobre a sociedade, as ciências naturais, a gente vem até antes aí, a gente tem a Revolução Científica, que podemos falar que se inicia, tem como um grande marco o Galileu Galilei, no século XVI, no século XVII, aí nós temos depois o Isaac Newton, depois nós temos o Darwin, que eu acho que são 3 personagens muito importantes para a gente compreender a ciência moderna, tá? Principalmente no âmbito das ciências exatas e naturais. No campo das ciências humanas, nós temos o desenvolvimento, nesse período, de uma filosofia social, de uma filosofia que se propõe a compreender o mundo, as relações entre as pessoas, uma filosofia política que se propõe a conceber uma nova maneira de as pessoas se relacionarem e mais de formarmos aquilo que a gente entende como Estado moderno, que está surgindo naquele momento, tá? E aí a gente tem filósofos super importantes como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, que vão influenciar o aparecimento dos regimes absolutistas, também os regimes liberais, que vão surgindo a partir de simplesmente do século XVIII. Só que essas pessoas que vão construindo essas bases filosóficas no campo das ciências humanas, não estamos falando em ciências humanas, mas no campo das humanidades, das reflexões filosóficas até então do mundo, e também da política, podemos acrescentar o Nicolau Maquiavel também, italiano, que foi muito importante. Essas pessoas, elas começaram a formular suas ideias nesse campo das humanidades e da filosofia social a partir de transformações que estavam se efetivando, acontecendo nesse mundo europeu.
Transformações essas que se radicalizam no século XIX. E a gente vai falar um pouco sobre como é que transformações foram essas que permitiram o surgimento de uma ciência da sociedade, tá? Principalmente, então a gente vai ter o período do século XVI, que é o período das grandes navegações, o período colonial, né, o primeiro colonialismo europeu, que atinge especialmente as Américas, mas também a África e a Ásia. Depois, um novo período colonial ou de hegemonia, principalmente inglesa, a partir do século XVII, a partir do século, especialmente do século XVIII, mas o que a gente tem também é um questionamento cada vez maior, depois dessas grandes navegações, da formação dos estados nacionais, que surgem a partir aí do século XV, e que vão, né, dar origem, inclusive, a esse período de grandes navegações. Depois que surgem esses estados nacionais, eles se consolidam, inclusive se consolidam com o apoio da Igreja Católica. Nós temos um questionamento desses próprios estados nacionais, ou desses soberanos, não um questionamento sobre os estados nacionais em si, mas sobre como os soberanos exercem o poder nesses estados. Por quê? Nós temos o aparecimento de uma classe social, né? A gente está pensando, o mundo saindo, a Europa saindo do regime feudal. O que é o regime feudal? É o regime em que você tem servos trabalhando de diversas maneiras, mas principalmente no campo. Você tem senhores aristocratas que estão mandando, que são os senhores das armas, que são as pessoas que detêm o poder político e militar, principalmente militar naquele momento. E você tem de um outro lado também, a igreja. A igreja que representa esses momentos da consolidação do poder político dos senhores feudais, representa um poder espiritual, um poder ideológico, no sentido de que, se o poder da Igreja Católica ela não reside nas armas, como fazem os senhores feudais, os nobres, ela, por outro lado, reside na capacidade da Igreja de influenciar o comportamento e os valores humanos nesse período. Então, a própria promessa de danação, se a pessoa não, né, danação ao inferno, se a pessoa não agir de maneira que a Igreja visualiza como correta, ela vai na direção de uma dominação ideológica sobre as pessoas. Então, as pessoas agem da maneira como os seus senhores querem, não somente por medo das armas, mas também por medo da danação eterna, o que, inclusive, é um medo ainda mais justificável, né? Porque, enfim, com as armas você pode morrer e daqui a pouco acabou. Agora, a danação eterna é eterna. Então, a Igreja, como detentora de um conhecimento e como portadora da verdade, ela exerce um poder muito grande, não apenas sobre as classes dominadas, né, os grupos dominados, sobre os servos, mas também sobre os nobres, inclusive sobre os reis. E aí, a Igreja, por outro lado, legitima essa posição desses reis, colocando esses reis, esses senhores, como representantes seculares desse poder sagrado emanado por Deus, né? Legitimado, ou que é, de uma certa maneira, aceito e fomentado pela própria Igreja. Então, assim, você tem essas três grandes classes sociais dentro, né, os servos, os nobres e o clero, dentro dos três estados, como foi conhecido em grande parte da Europa. Mas aí, dentro do grupo de servos, há um grupo que começa a ganhar destaque, a enriquecer, rivalizando o seu poder, inclusive junto aos nobres, inclusive se tornando mais poderosos muitas vezes do que os nobres. E esse grupo que surge da classe dos servos são os burgueses, são aqueles
aqueles empresários, aqueles empreendedores que, inclusive, vão patrocinar as grandes navegações, vão patrocinar a ampliação das fronteiras europeias por meio do mercantilismo, né, desse mercado mundial que vai se criando, vão financiar as guerras, inclusive, ganhando um poder político cada vez maior. Só que, por um lado, e aí o que acontece? Você tem, a partir desse fortalecimento da burguesia, a burguesia patrocina a formação dos estados nacionais, a unificação dos pequenos feudos em um grande estado nacional na figura do rei. E esse rei ganha poder sobre a burguesia, né? A partir dessa base burguesa, ele, um nobre, ganha poder e reduz, inclusive, o poder dos outros nobres que passam a ficar submetidos aos interesses do rei, que também responde aos interesses da burguesia. Então, essa grande concertação, a gente se constrói o Estado absolutista. Com a formação desse Estado absolutista, as nações europeias, elas se desenvolvem. Uma nação especificamente, a Inglaterra, ela passa essa burguesia, ela deixa o seu lado comercial, uma parcela dessa burguesia, e avança em direção a empreendimentos industriais. Não mais sua riqueza vai estar baseada no comércio que se dá entre Europa, Índia e Américas, mas no que ela produz. E aí gera aquilo que a gente chama de revolução industrial, que a gente já vai falar. Só que, junto com a ascensão da burguesia, da Revolução Industrial, surgem também, nesse período, surge uma série de contestações relacionadas às explicações religiosas, que garantiam a aceitação do poder dos monarcas, que garantia a instituição da servidão. E aí a gente tem, primeiro, o período do Renascimento, né, que vai já colocar razão, não contestando necessariamente a religião, mas colocando a razão como um elemento que aproxima o ser humano de Deus, não mais a fé. Então, o Renascimento já traz isso, tá? O Renascimento também é a recuperação do conhecimento e das artes clássicas, ou seja, das artes gregas, das artes romanas. E essa recuperação das artes gregas e romanas, da recuperação do pensamento clássico, por meio da recuperação da filosofia clássica, gera uma série de questionamentos à autoridade da própria igreja, porque se você se baseia o seu comportamento, seus valores, a partir da razão, você não vai aceitar a autoridade de qualquer instituição, de qualquer pessoa que baseia a sua autoridade na fé. Então começa a haver os tensionamentos entre a religião, entre a fé e a razão. Tá? Isso a gente viu, Galileu é a mostra disso, que é quando começa, Giordano Bruno, Galileu, que quando começa a ciência a surgir, aquilo ali. E essa ciência que vai se fortalecer, surgir, ela responde também aos ditames, às necessidades que os burgueses têm de enriquecimento, porque eles se apropriam e instrumentalizam aquela ciência produzida. Aquela ciência não é uma ciência neutra. Galilei está pesquisando ali as estrelas, o movimento da Terra, etc., mas com o intuito, e isso vai ser utilizado depois, para melhorar a exploração que as pessoas, as classes sociais, os grupos sociais têm sobre a natureza. O Darwin, da mesma maneira. Evidentemente, a gente está falando de uma pesquisa básica, né? A gente até não falou isso sobre ciência, mas a ciência muitas vezes tem essa pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica é aquela pesquisa que dá sustentação, possibilidade de que uma pesquisa propriamente aplicada se gere resultados que vão ser apropriados pelas pessoas diretamente. Mas você precisa, para a pesquisa aplicada, você precisa da pesquisa básica. E a gente visualiza essas pessoas fazendo essa pesquisa básica. Mas uma série de outras pesquisas aplicadas vão ser efetivadas nesse momento e vão dar vazão a uma série de transformações, uma série de experimentações, uma série de inovações que vão surgir desse período, especialmente no século XVIII, no século XIX. Então, juntamente com o avanço dessa ciência, é um questionamento ao poder
das instituições religiosas, especialmente da Igreja Católica, a grande instituição religiosa, e do poder monárquico absoluto, tá? E aí os filósofos começam a questionar, a considerar os fenômenos sociais, se os fenômenos naturais são frutos de leis eternas, de leis propriamente da natureza, os fenômenos sociais não seriam também frutos de uma vontade divina inatingível, que seria só atingível pela fé. Eles são também produtos da ação humana. E reconhecer e conhecer essa ação humana é necessário para abrir a possibilidade de transformação social. Então, você começa a pensar que todos os fenômenos sociais e políticos são produtos da ação humana e não de uma vontade divina, que você só consegue entender por meio da fé, e essa fé tem que ser mediada pela Igreja Católica. Você passa a questionar também a possibilidade de mudança social, ou abrir a possibilidade de mudança social. Então, o século XVIII é muito rico nisso. Então, você tem o questionamento, essa figura que está compartilhada com vocês, é o Luís XIV, o Rei Sol, que amplia seus poderes enormemente na França naquele momento, né? Que esse é o contexto do iluminismo, que primeiro se constrói sobre essa monarquia absolutista, mas questiona essa monarquia absolutista e vai por fim a essa monarquia absolutista, porque os ideais iluministas que surgem a partir desse momento, eles são os ideais que vão gerar a Revolução Francesa e na Europa a independência dos Estados Unidos, a independência de todos os países americanos que vai se dar ao longo do século XIX. Então, nós temos outros elementos que são muito importantes, que são, a Revolução Industrial, que que tem como consequência uma ampliação da capacidade produtiva do planeta, de maneira nunca vista antes, sem qualquer precedente na história da humanidade. Então, a Revolução Industrial permite com que um país, inicialmente, a Inglaterra, produtos que vão ser consumidos no mundo inteiro. Depois, países como a França, como a Alemanha, vão atrás como os Estados Unidos, vão atrás dessas inovações e também participam dessa Revolução Industrial, mas a primeira Revolução Industrial aí que a gente pode falar que inicia na Inglaterra, ela já traz transformações muito fortes, ela causa, enquanto transformação, inclusive, a migração da população do campo para a cidade, porque o que acontece de maneira geral, especialmente na Inglaterra, mas isso vai se repetir nos outros países, é que a demanda, vamos lá, você constrói uma indústria, o capital, né, você vê a burguesia que antes era comercial, utiliza o seu capital para abrir uma indústria. E para abrir a indústria precisa de inovação, de inventos, enfim, por isso que eles vão fomentar tanto a ciência, porque para você abrir indústria, você precisa de maquinária, equipamento, você precisa de energia a vapor, você precisa das invenções disso, então você precisa de ciência para isso. Então, os ingleses, os burgueses, quer dizer, burgueses ingleses, eles vão justamente migrar dessa burguesia comercial, dessa atividade comercial, para uma atividade industrial. Então, vai construir sua indústria. Sua indústria precisa de matéria-prima, né? Se você vai produzir roupa, e a principal indústria é a indústria têxtil, que surge nesse momento, você precisa de lã, no mínimo de lã. Depois, algodão, inclusive, vai se utilizar, mas inicialmente lã. Para você produzir lã, você precisa de ovelhas, de pasto, né? Para essa lã. Só que esse pasto, ele está no campo. Esse campo está repleto de servos produzindo para subsistência e dando parte lá para a igreja, parte para o senhor feudal, etc., nessa relação tradicional de servidão. Ele oferece, esse burguês industrial, ele oferece para o senhor da terra, um nobre, um aristocrata, um valor que ele não recebe, um valor em dinheiro, que ele não receberia nunca com essa terra sendo ocupada por um servo que está plantando lá para a subsistência dele. Então, o que ele faz? Ele expulsa o servo e coloca no lugar do servo um monte de ovelhinha
e uma pessoa para cuidar dessa ovelhinha. Então, ele expulsa todos os servos das suas terras e começa a criar ovelhas que vão gerar lã. Ele recebe por essa lã um valor sem precedentes, que vai permitir que ele acumule cada vez mais, inclusive capital também, possa abrir sua própria indústria ou possa constituir mais terras. Em geral, esses nobres aristocratas vão acabar comprando mais terras, vão consolidar sua posse de terras, expulsando os servos que estão em suas terras, produzindo para a subsistência e dando o excedente para eles. O que acontece é que esse servo expulso da terra é onde ele tem para ir. O único lugar que ele pode ir, que vai ter trabalho, que vai ter possibilidade do ganha-pão, é na cidade. E ele chega na cidade, um processo migratório gigantesco, que faz com que essas pessoas saiam do campo, mais de 90% da população morava no campo, e começa a migrar para a cidade, e essas cidades que estão se industrializando, sede dessas empresas, dessas indústrias, como na Inglaterra, como Manchester, por exemplo, elas têm como possibilidade de trabalho as indústrias que surgem aí. Então, ele passa a trabalhar nessa indústria e passa a trocar o seu trabalho por um salário, uma condição que antes não tinha sido vista. Só que, como tem muita gente migrando, você tem a lei da oferta e da procura já. Aí você tem, inclusive, o Adam Smith pensando sobre isso. Adam Smith, um economista inglês que vai criar as leis do mercado, da mão invisível do mercado. Quanto maior a demanda e menor oferta, você tende os preços a crescerem. Quanto maior a oferta e menor a demanda, os preços caem. Enfim, tudo isso que a gente conhece de economia, ele tem uma base muito forte, o pensamento do Adam Smith. Então, que está estudando, inclusive, a Inglaterra nesse período. Então, a mão de obra, essa população que chega em grandes contingentes para as cidades, eles migram para a cidade, não conseguem trabalho em outro local que não seja a indústria, e essa indústria tem à disposição milhares de trabalhadores ali desempregados, sem outra fonte de renda. E aí esses trabalhadores vão se submeter a condições que eles nunca tinham passado antes, subhumanas, de jornadas de trabalho exaustivas, porque você não tinha legislação trabalhista nenhuma. E isso gera uma série de problemas sociais, porque, primeiro, as cidades são completamente insalubres, a jornada de trabalho é muito alta, você tem problema de bebida, você tem uma série de problemas surgem nisso aí. Então, a Revolução Industrial traz uma problemática nova, uma transformação social que é uma nova problemática. Por outro lado, do outro lado do mar, a gente está falando do estreito ali, do Canal da Mancha, você tem os franceses também em início de processo de industrialização, de migração do campo para a cidade, empobrecidos em grande maioria, uma aristocracia que está sentada sobre o poder, uma burguesia insatisfeita porque o peso de todo o luxo, e a sociedade francesa era conhecida como a sociedade luxuosa, e o luxo não era dos burgueses, não era nem muito menos dos servos, dos plebeus, das pessoas sem posses. O luxo era da aristocracia, que controlava a economia e a política, principalmente a política dentro da sociedade francesa, sob a ideia do absolutismo. Então, você tem o Luís XVI, né, sucessor, antes, né, foi o Luís XV, depois o Luís XVI, que governa a França sob esse regime absolutista, que não abre espaço, de fato, para a burguesia tomar seu lugar de poder. Tá? Refém ainda de uma aristocracia, que na visão dos burgueses, cada vez mais chupa sangue. O que faz? A grande massa da população também empobrecida, pelos impostos cobrados pelo rei e pela situação vivenciada de mudança, de migração, de transformação social, que não acompanha uma sociedade de bem-estar. O que acontece a partir disso aí é que, com a filosofia desenvolvida na época, com esses ideais iluministas da época,
os franceses se revoltam contra o regime monárquico, chamado por eles, depois, logo em seguida, por antigo regime, e invadem o palácio, tomam a Bastilha, que é uma prisão política, principalmente com vários prisioneiros políticos, e tomam o controle da sociedade. E, enfim, essa Revolução Francesa causa um furor sob os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, o que proporciona também que se configura como um marco histórico fundamental, porque, inclusive, sob os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, defendido pela Revolução Francesa, os haitianos fazem, logo em seguida, a colônia francesa, uma revolta. Os escravos haitianos fazem uma revolta e declaram a independência do Haiti e declaram um fim da escravidão, coisa que não havia acontecido, por exemplo, durante o período de independência dos Estados Unidos, que tinha ocorrido momentos antes. Os Estados Unidos, por outro lado, em 1776, entre guerra contra a Inglaterra, declara sua independência com a ajuda dos franceses, dos monarcas franceses, inclusive, que eram inimigos dos monarcas ingleses. Os Estados Unidos declaram sua independência, mas não abolem a escravidão. A escravidão continua existindo nos Estados Unidos. Assim como, em 1822, o Brasil também não abole a escravidão. Declara a independência, mantém a monarquia, o sistema monárquico, não acaba com a monarquia e não abole a escravidão. Enfim, mas os outros países latino-americanos, inclusive todos os países colônias espanholas, logo depois que declaram independência, declaram também abolida a escravidão. Então, o ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, se torna um objeto muito caro nesse processo. E há uma transformação gigantesca, um grande caos social, que vai fazer com que essa sociedade, que estava assentada ainda sob princípios feudais, ou como os franceses chamavam do antigo regime, venham sob uma nova forma, liderados por essa burguesia ascendente. Tá? E aí, nós temos a sociologia surgindo como uma maneira diferente da religião e mesmo da filosofia de estudar os conflitos, de estudar a estabilidade social, de estudar as transformações das sociedades modernas, e fazendo isso, se propondo a fazer isso, por meio da aplicação de métodos científicos já utilizados para o estudo das estrelas, dos astros, do estudo dos fenômenos naturais e, inclusive, das populações de animais. Então, ou seja, aquilo que era feito na biologia, na física, poderia ser feito sobre a sociedade. Essa é a proposta da sociologia, inclusive, compreender essa sociedade permanente de transformação no período de seu surgimento. A sociologia surge muito próximo, muito amarrada à filosofia, inclusive o criador, aquele que cunhou o termo sociologia, é Auguste Comte, esse cara que você pode ver aí, que é o criador da corrente filosófica e política chamada de positivismo, que vai ter uma grande influência no Brasil, especialmente a partir do período republicano no Brasil. Então, Auguste Comte, esse pensador, filósofo francês, como é que é o pensamento dele? Ele muito impactado por todos os avanços científicos sobre a evolução do Darwin, a teoria da evolução do Darwin e outras teorias. Ele vai falar assim, é necessário agora que a gente, intelectuais, né, da nossa época, possam fazer pela sociedade, ou olhar para a sociedade como Darwin olhou para o mundo biológico, como Newton olhou para o mundo físico. Então, urge que surja uma ciência da sociedade, um logos sobre as relações sociais, sobre aquilo que a gente chama de sociedade. E isso seria aquilo que ele cunhou como sociologia.
E ele, em cima dessa propositura, inclusive, vai fazer toda uma construção filosófica de como as sociedades humanas evoluíram, por exemplo, saindo do período de selvageria, do primitivo, depois para a barbárie e chegando ao processo civilizatório. Enfim, mas ele vai fazer especulações que próprio da filosofia para tentar compreender a sociedade. O que ele não faz, de fato, é sociologia, apesar de cunhar o termo sociologia. E cria uma proposta reformadora da sociedade. Ele percebe, por exemplo, que a sociedade francesa daquele período, ela estava uma bagunça, ela estava um caos, porque você teve o período jacobino, um monte de gente morrendo, sendo executado, decapitado, enfim, guilhotina, todas essas coisas, e ela estava acontecendo. Chegava um governante poderoso, acabava com a bagunça, depois era deposto, e aí voltava esse período de caos social e político, depois era promulgada uma nova Constituição, um novo Congresso, um novo parlamento, esse parlamento não conseguia entrar em acordo, e aí vinha um novo ditador e impunha sua ordem, que depois era derrubada, enfim. Isso na França, não estou falando do Brasil, não, estou falando na França. Aí, o que ele propunha naquele período, na primeira metade, né, no meio do século XIX? Ele propunha que, a partir de parâmetros racionais, e que ele botava de científicos, mas não era propriamente científico, fosse proposto uma nova ordem social. E o positivismo vem uma ordem social positiva. O positivismo vem nessa direção. Então, o Comte vai cunhar toda uma... E aí, para ele, algo sem sem os dogmas de fé, sem o aparato religioso. Ele achava que era necessário uma criação de valores baseados na razão, uma sociedade que fosse... Ele falou assim, a sociedade moderna que está se criando, ela não pode ser baseada na fé ou numa lógica religiosa. Tem que ser em outra lógica. E aí, inclusive, ele propõe uma outra religião, uma religião ateia, laica, que é a religião positivista, inclusive, né? Em que nós adorássemos não as pessoas adorassem não um Deus, enfim, abstrato e inalcançável, mas a própria sociedade, tá? Então ele cria, inclusive, uma religião, tem até hoje uma religião positivista, pouquíssima gente segue, mas tem. E aí ele vai propor uma sociedade nova, baseada em valores desse positivismo, valores que teriam como base, como fundamento, a razão e não a fé, tá? É por isso que não seriam valores cristãos, propriamente dito, mas seriam valores laicos, tá? Importantes para a construção de um Estado. E aí, esses valores estão aquilo que está no lema da bandeira, que eu coloquei aí, tá? Que teria o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim, tá? Então, o amor seria a base, né? O amor, as pessoas, né? Enfim, conviverem bem, e o amor como o princípio de uma sociedade. A sociedade não deveria ser baseada no ódio, mas no amor. Muito bonito esse pensamento do Comte, né? Pensando bem. Bom, então o amor seria o princípio. Só que você só chega assim, enfim, esse princípio do amor, ele só é factível de existir se você tiver a ordem. Se você não tiver o caos. Então você precisa dar ordem. E a ordem não é onde você quer chegar. A ordem é um meio para alcançar algo positivo onde você quer chegar. Então, o amor é o princípio, a ordem é o meio. E qual é a finalidade? A finalidade para o Comte, dentro dessa sociedade moderna, é o progresso. Tá? E isso constitui o lema do positivismo, que vai ter muita influência na sociedade política brasileira, que questiona a monarquia, por exemplo. Então ele acredita para a política, né? Como é que seria o regime político para Augusto Comte? Seria um regime republicano, onde você não teria a figura de aristocratas, reis, que herdariam o seu poder, a sua posição de maneira hereditária, mas você teria pessoas votadas pela população, pelos cidadãos, pelo conjunto de cidadãos, que teriam igualdade, teriam liberdade, enfim, mas que deveriam respeitar
esse conjunto de valores daquela sociedade, mas então o ideal para ele seria um ideal republicano, mas não um ideal republicano em que o poder é completamente repartido, porque sem esse poder, se esse poder for muito disseminado dentro da sociedade, você não consegue trazer a ordem. Então ele coloca como necessário um poder central, um poder centralizado que consiga garantir a ordem, tá? E isso vai encontrar muita ressonância nas Forças Armadas Brasileiras, que participaram da Guerra do Paraguai em 1860, né, na década de 1860, e que começa a se preocupar, fortalecida pela Guerra do Paraguai, começa a se preocupar com o Estado brasileiro. E não é à toa que são as Forças Armadas que dão um golpe, que retiram Dom Pedro II do poder em 1889. Tá? Então, as Forças Armadas chegam ao poder muito fortemente influenciadas pelo positivismo. E aí o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, tem como fundamento esse pensamento do Augusto Comte, tem como fundamento a sociologia. Eles esqueceram o amor, evidentemente. Provavelmente, ainda não tínhamos o fenômeno da Revolução Russa, né? Não tinha acontecido a Revolução Russa, apesar de termos tido a Comuna de Paris, mas provavelmente os militares acharam coisa de comunista essa ideia de amor, né? Então tiraram o amor, deixaram a ordem e o progresso. Mas o mais interessante é isso, até para vocês, hoje tem, quando você fala que está estudando sociologia, fala assim, não, vou ter aula de sociologia agora. Tem muita gente que pensa, vai ter aula de socialismo, vai ter aula de comunismo, né? Mas o fundador da sociologia era um reformador social, tá? Claro, isso dentro dos fundadores da sociologia a gente tem muito claramente, isso é um aspecto do século XIX. No século XIX, dificilmente você encontra alguém que não seja um reformador social, tendo em vista o caos que reinava na Europa naquele momento. Pensando que, enfim, até nos Estados Unidos, os pensadores, os patriarcas da independência eram todos reformadores sociais. Os Estados Unidos tirou praticamente do nada essa ideia de república. Então, fundar uma república, como a norte-americana, precisava de um reformador social, né? Mas, enfim, então os fundadores da sociologia, especialmente Augusto Comte, eram um reformador social, mas muito longe de defender. Inclusive, Augusto Comte era antissocialista nesse sentido, e o Exército, as Forças Armadas brasileiras eram muito afeitas a esse pensamento do Augusto Comte. Então, a sociologia não tem nada a ver, pelo menos em sua origem, com o comunismo. Apesar de um dos seus autores clássicos, que é contemporâneo do Augusto Comte, inclusive, chamado Karl Marx, enfim, o grande pensador daquilo que é conhecido como socialismo científico, mas a principal contribuição dele para a sociologia não é nem o socialismo que ele propõe, mas a maneira como ele analisa a sociedade, tá? E aí entra aquilo que eu quero falar com você. Então, a sociologia, Augusto Comte, a partir dessa visão positivista, ela cria a sociologia, né, cria o termo sociologia. Só que ele não faz sociologia, ele está fazendo filosofia social. Quem vai, de fato, fazer uma ciência da sociedade, na França, naquele momento, vai se basear no Augusto Comte, mas vai criticar Augusto Comte, é Émile Durkheim, que é um dos autores que a gente vai estudar em seguida, tá? Então, a gente vai ter três figuras, ou três que surgem a partir desse momento. O Durkheim, que é francês, que vai criar ou propor o método funcionalista ou comparativo, né? Ele vai propor uma sociologia funcionalista que tende a se perguntar como é que funciona a sociedade, tá? Você vai ter na Alemanha, por volta no mesmo período aí do Augusto Comte, um pouco antes do Durkheim, tu vai ter o Marx na Alemanha,
quer dizer, o Marx, ele, apesar de nascimento alemão, ele durante muito tempo viveu na França e na Inglaterra. Ele é talvez o pensador mais europeu desses três aí, que tem influências do pensamento alemão, da filosofia alemã, do pensamento socialista utópico francês e da economia política inglesa. O Marx, ele é um cara que está preocupado com a sociedade, com o nível de desigualdade social que tem na sociedade, e vai propor uma ciência daquela sociedade. O que o Marx tem uma crítica muito forte aos filósofos. Ele fala: o filósofo está fazendo especulação, eu quero entender os pormenores de como a sociedade funciona, de como a economia funciona, de como é que as relações de dominação ocorrem. E o Marx, ele é um pensador que vai tentar fazer isso, inclusive antes do Durkheim, apesar de não chamar aquilo que ele está fazendo de sociologia, porque ainda não conhecia o termo, inclusive, acredito eu, do Augusto Comte. Então, mas o que ele faz, de fato, quando vai estudar a sociedade capitalista, a partir do seu ponto de vista, do materialismo histórico dialético, que a gente vai ver na próxima aula, o Marx vai tentar compreender a sociedade também a partir de um ponto de vista científico. E, por último, mas não menos importante, um outro pensador que influencia muito a sociologia nos dias de hoje é o Max Weber, um alemão que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, cujas suas principais obras estão nesse momento. O Max Weber vai tentar compreender principalmente como se constitui a sociedade, os problemas da sociedade, a partir de determinados aspectos da sociabilidade humana, do processo de racionalização, né, de como a sociedade vai se tornando cada vez mais adepta de métodos racionais ou de uma maneira racional de relacionamento. Enfim, o Weber vai estudar burocracia, vai estudar religião, vai estudar vai estudar economia, uma série de elementos, de fenômenos sociais que são muito caros, cuja teoria, inclusive, é muito cara até hoje para o estudo sociológico. Mas o principal dessas três vertentes, tanto do método compreensivo, que a gente vai ver na última aula, do funcionalismo, que é daqui a 2 aulas, e do materialismo histórico dialético, que é daqui a 1 aula, é que todos esses métodos, todas essas construções, vertentes metodológicas, elas são elas precisam, para se efetivarem enquanto ciência da sociedade, ou seja, enquanto sociologia, de métodos de investigação científica. Tanto o Max Weber, quanto o Durkheim, quanto o Marx, se utilizaram de dados da sociedade para sua interpretação da realidade. E aí a gente vai falar, é importante que a gente perceba que dentro dos fundamentos que a sociologia é um campo do saber. A filosofia também é um campo do saber, como a religião é um campo do saber. Tanto a religião quanto a filosofia, quanto outras formas de conhecimento, o próprio senso comum, eles buscam compreender a sociedade. Mas o que diferencia a sociologia, e isso é muito, muito, muito importante, o que diferencia a sociologia das outras formas de conhecimento da sociedade é que a sociologia necessariamente precisa para você ter um argumento propriamente sociológico, para você ter uma interpretação propriamente sociológica, você precisa ter um procedimento, por trás desse conhecimento que você produz, você precisa ter um procedimento de investigação científica. Assim como tinha nas ciências naturais, como a gente viu com Galileu, com Darwin, você precisa disso nas ciências sociais. Evidentemente que a gente está falando de ciências sociais, em que o fenômeno é diferente do fenômeno natural. E como é que você estuda o fenômeno humano, já que é diferente do fenômeno natural? Há 2 conjuntos principais de procedimentos de pesquisa nas ciências sociais. A pesquisa é necessária. Não se faz ciência social, não se faz sociologia sem pesquisa. Há 2 maneiras, basicamente, a qualitativa e a quantitativa. Tá? A pesquisa quantitativa é aquela pesquisa onde você faz grandes levantamentos e se utiliza de dados estatísticos para corroborar
ou de probabilidade para corroborar, para fundamentar as suas conclusões. Tá? Então você vai definir a amostra, a população, enfim, vocês que já, né, quando você ouve a taxa de desemprego, a quantidade de pessoas que acreditam em determinada coisa, a quantidade de pessoas ou percentual de pessoas que bebe e dirige, o percentual de pessoas que professam determinada religião, a gente está falando tudo de pesquisa quantitativa, que vai tentar perceber a quantidade, né, de pessoas para propor alguns viés de conclusão, né? E você vai ter pesquisas qualitativas também. Essas pesquisas qualitativas são diferentes das quantitativas, elas podem até se sobrepor, elas podem até atuar conjuntamente, o mesmo pesquisador pode utilizar de pesquisa qualitativa e quantitativa, mas a pesquisa qualitativa, ela se propõe aí na direção do significado que os atores sociais têm para suas ações. Então, ela não vai se utilizar de números, mas vai se utilizar da própria linguagem e vai tentar interpretar essa linguagem a partir da investigação sobre como é que essa linguagem ocorre. Pode ser uma pesquisa qualitativa que se baseie, por exemplo, em entrevistas, tá? Em que você vai fazer análise de conteúdo. Pode haver pesquisa qualitativa que você vai se basear naquilo que as pessoas escrevem nas redes sociais. Pode se basear, por exemplo, em imagens. Você não precisa necessariamente ter uma pesquisa qualitativa que só vai ser baseado na fala, naquilo que é falado, naquilo que é escrito, mas pode se basear em imagens. A grande questão é que a pesquisa qualitativa, dificilmente você consegue, o objetivo não é você quantificar, criar quantidades, mas perceber a partir daquilo que te apresenta para o pesquisador elementos significativos que você vai jogar alguma interpretação. E essa interpretação, evidentemente, pode ser contestada, enfim, faz parte do jogo científico essa contestação, essa possibilidade de fazer com que a ciência aquelas conclusões sejam verificadas e, porventura, falseadas. O que é muito diferente, por exemplo, no conhecimento religioso. Então, é nesse sentido, e mesmo do conhecimento filosófico, que apesar de poder ser verificado, né, o conhecimento filosófico ele é questionado. Não há conhecimento filosófico dogmático, porque isso é contra a filosofia. Mas, diferentemente do conhecimento científico, o conhecimento filosófico ele é questionado a partir da compreensão e da refutação da própria lógica do argumento, e não a partir de dados. Esse é o ponto principal. Quando você já começa a utilizar dos dados da realidade, você já começa a fazer ciência, e não filosofia. Tá? Então, essas são os principais elementos que eu poderia dizer sobre o surgimento da sociologia e os fundamentos do conhecimento sociológico propriamente dito. Tá? Como eu estava olhando aqui a apresentação, eu vou ver aqui se alguém... Ixi, tinha alguém pedindo para entrar. Só entrei agora. Tá. Não, quem era o Levi que estava pedindo para entrar? Só a Thalia falando aqui, daí onde está? Alguma questão, pessoal? Algum comentário? Beleza, então posso botar uma pergunta bem cabulosa para vocês. Para vocês responderem até semana que vem. Tá tranquilo? Se tá tranquilo, tá favorável, eu posso fazer uma pergunta. Eu vou pensar numa pergunta aqui. Eu tinha colocado uma bem fácil, porque eu pensei que vocês iam estar cheios de dúvida. Ah, bom, aí começou a surgir uma dúvida. É a diferença entre quantitativo e qualitativo. Tá. Isso é uma dúvida boa. Por exemplo, o Durkheim foi fazer um estudo sobre o suicídio. Tá? Tem um estudo dele do suicídio que eu tenho até aqui, ó. É um livrinho pequeno. O suicídio. Deixa eu ver se dá para... Emile Durkheim.
São só 513 páginas, tá? Da versão nacional. Eu gosto de livro que para em pé. Esse aqui para em pé. Assim, você bota aqui na mesa, ele para em pé na estante, sozinho. Livro que não para em pé não presta, não. Então, ele vai escrever esse livro sobre suicídio, tá? 5 páginas não é nem livro. 5 páginas é um panfleto. Bom, vocês querem leitura rápida? Leitura rápida é o Twitter. O Durkheim, um cara igual o Durkheim, nunca seria um twitteiro, né? Nunca entraria no Twitter, porque ele não conseguiria. Nem eu consigo falar em pouco tempo. Imagina um cara igual o Durkheim. Bom, mas é o seguinte, ele vai fazer um estudo sobre suicídio e tentar compreender ou tentar explicar as causas sociais do suicídio, tá? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar nas funerárias de vários países europeus, da Europa Ocidental, ele vai pegar os dados de quem morreu e de quem cometeu suicídio. E aí ele vai pegar, dentro desses dados de quem cometeu suicídio, ele vai pegar renda, faixa etária, situação, ele vai fazer uma análise também da situação econômica que vivia o país naquele período e tal. Então ele vai fazer um estudo quantitativo. Por quê? Ele vai pegar assim, bom, lá na França, em 1850, você teve 513 suicídios. Aí ele nem vai falar da França, ele vai falar de uma região específica, num departamento específico da França. Então ele vai pegar quantidade, quantos morreram de 1850, cometeram suicídio, de 1850 a 1870. Então ele vai pegar quantidades. Vai tentar perceber se a cada, por exemplo, 100 mil habitantes, se tem taxas de suicídio diferentes. Então, se você pega a cada 100 mil habitantes em determinada cidade, você tem 10 suicídios. Na outra, você tem 2 suicídios. Por que tu tem taxas de suicídio diferentes? Né? Então, ele vai tentar entender, a partir dessas comparações entre as quantidades de suicídio, compreender quais são os fatores sociais que incidem sobre o suicídio. Eu vou falar, quando eu for dar aula sobre o Durkheim, eu vou falar mais sobre o suicídio, tá? Mas, basicamente, é isso. Ele vai pegar quantidades e vai tentar comparar as quantidades e, a partir tentar correlacionar uma quantidade de uma coisa em relação à outra. Então, se eu posso fazer uma compreensão sociológica, a quantidade de pessoas que professam uma determinada religião que apoiam o governo Bolsonaro. E vou fazer tentar fazer uma explicação e vou comparar com outras pessoas que professam religião diferente, se apoiam ou não apoiam o governo Bolsonaro. Então, vou tentar criar explicações a partir dessas quantidades diferentes sobre o apoio ao presidente da República, ao governo. Um estudo qualitativo, ele não iria nessas quantidades. Ele iria entrevistar pessoas de religiões diferentes e tentar descobrir por que as pessoas, quais são os argumentos que as pessoas utilizam, ou o que está no universo de significados da fala daquelas pessoas que apoiam ou desapoiam o governo Bolsonaro. Então, como o André está fazendo, quantitativo é porque pega a quantidade e qualitativo pega a qualidade? É isso, mas para não ser repetitivo em relação a isso, para não fazer um argumento que não serve para nada, eu estou explicando justamente que a quantidade que se pega, assim, eu vou trabalhar com os números e procurar relações causais a partir dessas relações estatísticas, principalmente, como é que existem, quais são as relações causais. Quando eu vou fazer um estudo qualitativo, eu vou pegar o discurso da pessoa, e aí não me importa a quantidade, me importa se aparece recorrentemente em algum ponto o discurso, por que as pessoas justificam a sua preferência por um determinado candidato. Por exemplo, o estudo quantitativo não vai me dizer o que motiva as pessoas a apoiarem o governo. O qualitativo, sim, porque eu vou entrevistar as pessoas e elas vão falar, olha, por exemplo, se eu for falar que as pessoas que se declaram cristãs são mais
apoiam mais o governo que as pessoas que se dizem ateu. Então, eu posso perceber no discurso dela, e aí eu vou ter que fazer um estudo qualitativo, de que quais são os valores cristãos, ou por qual motivo as pessoas que se dizem cristãs, elas apoiam o governo Bolsonaro. Eu posso fazer um estudo em que eu não vou falar sobre, eu não quero saber o discurso que as pessoas, mas o que as pessoas postam nas redes sociais, e eu posso fazer um estudo de imagem dessas pessoas a partir do que elas estão postando. Então, isso tudo se refere à qualidade, né? A elementos que são qualitativos e não são elementos quantitativos. Então, essa é a diferença. Você pode fazer sociologia dos dois jeitos, mas você tem que demonstrar que a tua explicação, tua hipótese, tu parte sempre de hipótese. Lembra que o Galileu mesmo partia de uma hipótese que foi levantada pelo Copérnico, e ele foi demonstrar a partir da sua pesquisa, utilizar lá a luneta e tal, para demonstrar aquilo que ele estava colocando. O sociólogo vai fazer algo muito parecido, mas com a sociedade. Então, ele precisa demonstrar, a partir de dados quantitativos, os números, ou a partir de dados qualitativos, a partir de suas pesquisas sobre aqueles assuntos, sobre aquela realidade que ele está tentando explicar. Então, ele precisa também demonstrar isso, tá? A gente, ao longo do tempo, próxima aula eu vou falar sobre o estudo do Durkheim, depois a gente vai falar sobre o Weber, depois a gente vai falar sobre o Marx, enfim, cada um desses autores, eles trazem suas contribuições, que são contribuições diferentes, e que vai permitir que a gente entenda essa diferença entre estudos qualitativos e quantitativos. O importante não é distinguir entre um e outro, tá? Nesse momento. Eu não quero que vocês... Isso a gente vai ter... Vocês terão 3 anos de aula de sociologia para saberem essas distinções. O importante é saber que a sociologia, e esse é talvez o principal fundamento da sociologia, é que ela não trata de opinião, apesar de ter opinião ali, tá? Mas ela não é opinião, ela tem fundamento, é uma demonstração, uma tentativa de explicação científica de uma dada realidade social. Esse é o principal elemento, e para isso você se utiliza de pesquisa, que pode ser tanto pesquisa quantitativa, utilizar números, estatísticas, etc., quanto pesquisas qualitativas. Basicamente, seria o meu objetivo em falar tanto do método qualitativo quanto quantitativo. Então, para encerrar, aula que vem a gente vai tratar de desses autores clássicos, que é o Karl Marx, que ele nasce em 1818, vai morrer em 1883. Ele é considerado o primeiro sociólogo, apesar de não se autodenominar sociólogo. Ele ainda estava ele é um pensador de um momento em que se misturava muito. Ele é o sociólogo ao mesmo tempo que ele é economista, que ele é filósofo, que ele é jurista, enfim, ele tem entrada em vários ramos do conhecimento, mas dentro da sociologia ele é considerado um dos autores clássicos, porque vai inspirar uma série de interpretações sociológicas a partir dos seus pressupostos metodológicos e teóricos. E a gente vai ver um pouco sobre o Marx na próxima aula. Então, é isso. A aula semana que vem eu vejo vocês de novo. Muito obrigado pela presença. E